Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu estou aqui para falar de Daisy Jones and the Six e, no caso, né, a série do Prime Video que terminou de sair. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sem spoilers pra quem ainda não achou a série, viu que ela terminou de sair no Prime, tá curioso pra saber se vale a pena ou não. Se você quer saber o que eu achei sem spoilers, você pode clicar nesse link aqui nos cards que vai pro vídeo aí de primeiras impressões, que é um review sem spoiler. Bom, nesse vídeo aqui eu vou me aprofundar um pouco mais do que eu achei do livro, né, que eu comentei no vídeo sem spoilers, que eu não tinha amado tanto assim o livro. Mas eu também, obviamente, vou falar da série, que eu gostei muito. E, enfim, vai ser um vídeo longo, vamos lá. Bom, Daisy Jones and the Six conta a história da ascensão e queda de uma banda de rock dos anos 70. Assim, o livro, ele é narrado em forma de entrevista, assim. Ele não tem diálogos, né? Ele tem narrações descritivas de acontecimentos, assim, colocado, Daisy... eu fiz tal coisa, blá, 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 blá. Então, assim, eu não tenho nada contra esse tipo de narrativa. Porém, eu acho que isso não favoreceu a história, sabe? Eu acho que isso não fortaleceu a história. Eu entendo a opção por isso. Eu gosto da ideia de que é uma biografia de uma banda, sabe? Acho legal isso mesmo, assim. Gosto desse clima, assim. Só que a história pede momentos de aprofundar os personagens em algumas situações, sabe? Algumas questões, algumas brigas, alguns questionamentos deles próprios. E tem muitos momentos que isso não é aprofundado, sabe? Tipo, a autora prefere colocar que a Karen puxou o Graham pro banheiro do que colocar questões existenciais da Daisy, sabe? Então, assim... eu tive algumas questões com o livro por causa disso. Pra mim, não é um livro muito aprofundado. Eu não sei, assim, eu acho que a história é interessante. Tipo, eu gosto desse clima de banda, né? Eu acho isso super da hora. Eu realmente gosto muito, eu sou fã de rock, né? Então, esse universo de bandas, assim... Bom, assim como eu falei no vídeo sem spoilers, eu já indiquei muitas vezes aqui pra vocês a série do Sex Pistols, né? Que é Pistol, que tem no Star Plus. Então, assim, eu gosto muito desse universo. Então, eu acho que a ideia do livro é muito legal, assim. Eu gosto dos personagens também, acho os personagens bons. Só que me pega muito o fato de não ter essa profundidade, sabe? Dos personagens. Em alguns momentos, isso me incomodou muito. E assim, pra mim, eu vejo muito que a Daisy é uma forte referência da Stevie Nicks, assim, né? Pra mim, Daisy Jones and the Six é uma forte referência a Fleetwood Mac, né? Que é uma banda que existiu também nessa época. A Stevie Nicks é um grande ícone, assim, da música, não sei se vocês conhecem. Mas, enfim. E me pareceu também uma coisa meio misturada com On the Road, que é o meu livro preferido, não sei se vocês já leram, mas é um livro bem antigo do Jack Rock, quando ele resolveu cruzar os Estados Unidos quando ele tinha $50 no bolso. Então, assim, é um livro que, pra mim, ele poderia ser melhor, mas eu entendo o valor dele, sabe? Só que já a série, eu gostei muito da série. Gostei muito mesmo, assim, porque eles tomaram decisões muito interessantes com relação a vários momentos da história. Vamos por partes. Eu vou ter que repetir o que eu falei no vídeo sem spoilers, né? Porque eu sei que tem gente que só assiste esse daqui, que é com spoilers. Mas, em primeiro lugar, primorosa a escalação dos atores em seus personagens. A dupla de protagonistas, que é a Riley Keough e o Sam Claflin, eles são incríveis. Eles têm uma química que, cara, é uma coisa assim... que você sente enquanto você assiste, e tinha que ser assim, sabe? Porque essa série fala de música, né? E música transpira essa coisa, assim, de amor, paixão, tensão, então precisava que esses dois fossem impecáveis. Eu sou muito fã do Sam Claflin, eu adoro ele de verdade. E eu achei muito legal ver ele fazendo um personagem, assim, com uma atitude mais pesada, sabe? Porque ele normalmente faz um cara mais assim, né, em comédias românticas ou coisas assim. Então, fiquei muito feliz de ver ele nesse personagem. O Billy, ele é um cara que no livro ele me irritava bastante, assim, ele me incomodava muito. Mas o Billy da série, cara, ele tem tantas camadas, assim, ele tem tantas questões que me cativou, assim. Eu tava encantada pelo Billy da série, sabe? Eu entendia, vendo a série, por que a Daisy tinha se apaixonado por ele e por que a Camila estava disposta a tantas coisas para estar com ele, sabe? Enfim, achei o Billy sensacional na série. A Daisy, cara, sem comentários, assim, eu não consigo imaginar uma atriz melhor que a Riley pra interpretar ela. A Riley tem uma presença de palco, ela tem uma coisa mística, assim, sabe? Acho que vem do nascimento dela, né? Porque ela é filha da Alyssa Mary Presley, né? Então ela tem aquela coisa mística, aquela coisa de palco, de protagonista, assim, aquela aura.
ela é a Daisy Jones. Ela é a Daisy Jones. Eu adorei que na série eles trouxeram que Daisy era um nome artístico, assim, pra ela, que o nome dela era Margaret. E na série também nos traz muitas camadas ali da vivência da Daisy, assim, né? No livro a gente sabia que ela vinha de uma família rica e meio que ponto, assim, sabe? Não tinha muito detalhe disso. Ali não, ali a gente teve muito mais detalhes de, tipo, momentos da infância dela, que a mãe dela podava ela e que ela ficava ali sozinha e ela queria ouvir músicas e tudo mais. Então, a gente acompanhou um pouco desse crescimento da Daisy, sabe? Então, pra mim, a Daisy se tornou uma personagem mais completa, com mais questões, assim, e mais motivações pras coisas que ela foi vivendo, né? A Camila, particularmente, eu gostei muito que eles não colocaram que ela teve as gêmeas. Eu achei que esse filharado todo no começo da carreira do Billy era uma coisa meio exagerada, assim. Então, acho que faz sentido ter a Julia, que é a primeira filha, né? Até porque, bom, ela é quem faz, né, as entrevistas tanto no livro quanto na série, então faz todo sentido ela estar ali. Mas, pra mim, é muito mais interessante a série tendo só essa filha, assim, do que ter as gêmeas também. Mas eu gosto como a Camila, ela é muito mais real na série do que no livro, sabe? Porque na série, ela também... tem os seus momentos de, tipo, ficar irritada e de brigar sendo que, assim, de querer tomar o lugar dela, só que ao mesmo tempo ela tá vendo aquilo acontecer, ela tá vendo ela tá vendo que o Billy e a Daisy estão apaixonados, e, tipo, não tem o que ela fazer com relação a isso, porque eles estão, sabe? Tipo, é uma coisa que não tem o que fazer. Sabe, eles simplesmente estão apaixonados e ela tem que lidar com isso, sabe? Tipo, ela lida da forma dela, que é falando pro Billy assim, cara, ó, você vai ser o meu marido, né? Eu tava aqui desde o começo do seu lado e tudo mais. Só que assim, mesmo assim, em um certo momento, ela dá a opção pro Billy dele, tipo, terminar com ela e ficar com a Daisy. Isso, a gente não vê dessa forma no livro, né? E pra mim isso tornou a série muito mais real, sabe? A Camila, ela não aceita as coisas calada na série, né? Só que também tem aquele momento que a Camila e o Ed se pegaram, Mano do céu, cara, isso pra mim foi a cereja no topo do bolo. Porque fez todo sentido. Fez todo sentido, cara, porque... Claro que o Ed tinha essa coisa de querer ser o protagonista, né? Quando o Billy resolveu que ia sair da banda, que também esse é um momento que eles colocaram pra série. O Ed falou, não, eu posso cantar, não sei o quê. Daí quando o Billy voltou, ele já ficou meio assim. Então, é de se entender que o Ed tem essa implicância com o Billy, pelo Billy ser o showman, né? Cara, não adianta. Bandas, é muito raro não ter, tipo, um showman. Se tem o vocalista principal, se tem um vocalista, cara, é o frontman ali e é isso aí, sabe? Tipo, que nem o Brandon Urie e amigos, né? Quando ele tinha o Panic! At the Disco, ele fazia todos os negócios na gravação. Mas enfim, a coisa é que o Ed se implicava muito com o fato do Billy ser o frontman, ser o showman mesmo da história, ele ficar meio ali em segundo plano, né? Só que faz todo sentido a implicância dele com o Billy e além da banda. E essa implicância ser a Camila, cara. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Que ele valoriza a Camila e que ele é apaixonado pela Camila e que ele fala que ele nunca deixaria a Camila de lado e que ele fica com a Camila. Então, assim, mano, a Camila meteu os chifres do Billy, velho. E, tipo, isso pra mim enriqueceu tanto a história. Eu fiquei tipo, cara, sim! Sabe? O Billy fez poucas e boas com ela. Inclusive, pra mim, isso foi um dos pontos que a série pecou um pouco. Que não mostrou tantas cagadas dele na primeira turnê, sabe? Fica mais claro que ele faz tanta cagada quando a Daisy fala com a Rolling Stone, que ela comenta o que ele fez. Porque mostra, assim, na série, mas mostra meio pouco, assim, né? Ela meio que pega ele traindo ela ali, tipo, é isso, assim. Só que no livro não, né? No livro isso é uma coisa que acontece por mais tempo, né? Então, assim, pelo que eu vi, assim, a série até pegou meio leve com essa primeira turnê aí do Billy, que ele chegou até a usar heroína, né, que é uma droga super pesada. Se você que leu Daisy Jones and the Six achou esse universo ali, tipo, das drogas pesadas e tudo mais, tem muitos livros do Irvine Welsh, que tá aqui atrás, que abordam como temática central essa questão de drogas, né? Inclusive ele é autor de Trainspotting, que é um dos filmes mais famosos que abordam drogas, então, e o protagonista é usuário de heroína, então caso vocês tenham interesse. Mas enfim, achei até que a série deu assim, uma passada de pano pra essa primeira turnê ali, mostrou pouco disso, acredito que porque eles queriam focar mais no momento da Daisy entrar na banda, né? Mas assim, foi bom ver que a Camila não é perfeita, sabe? Que a Camila também não queria aceitar desaforo,
sabe? Foi bom ver isso. Eu achei que isso trouxe muito mais coisas pra personagem, muito mais questões. A Camila Morrone também tá super bem, né? Na personagem, ela é muito linda. E dá pra ver que ela tem bondade dentro dela, apesar de tudo. Os outros personagens da banda, pra mim, assim, eu amo o Warren. Ele é o meu membro da banda favorito, assim, eu adoro ele. Gostei que eles mantiveram a história do Warren, assim, exatamente como ela acontece no livro, né? Que ele casa com, imagina, uma atriz famosa do Saturday Night Live, sabe? Então, acho isso muito legal. Gosto muito da história da Karen com o Graham. E eles deixaram muito fiel ao livro, assim, as coisas que vão acontecendo, né? A forma como ela revela ali pros companheiros de banda é diferente, mas eu acho que eles têm uma química muito legal, eles são muito fofos juntos, eu adoro a Suki Waterhouse, ela é muito linda, muito perfeita. Então, assim, a gente vê a Karen como uma âncora, né, dentro da banda, ela é um porto seguro, ela é um porto seguro pra Camila, ela é um porto seguro pra Daisy, ela é muito sensata nas discussões ali que eles têm. Então, a Karen perfeita, assim, não tem nem, assim, muito o que acrescentar, porque realmente eles não aumentaram muito o papel dela, assim, mas ela é uma personagem maravilhosa, eu gosto muito dela. Outra questão é que a série, ela mudou um pouquinho, né, porque no livro a Daisy vai pra Itália, né, e se casa na Itália, e ali eles fizeram na Grécia. Vou ser sincera, não sei bem por que a opção pela Grécia, né, por que eles escolheram isso. Não sei se eles gravaram a série em época de pandemia e daí na Itália tinha muitas restrições, porque realmente tinha, a Grécia tinha menos, de repente foi por isso. Não sei, mas eles optaram por fazer, né, o Nick ser da Grécia. Ser não, né? Ele é lá da região da Irlanda, mas estar lá na Grécia, né, no caso. Assim, ó, o Nick me estressou muito, assim como ele me estressou no livro. E eu achei muito, muito bom e certeiro o fato do Billy ajudar a Daisy na overdose, né? Na quase overdose dela. Cara, isso foi, assim, muito pontual, porque a Daisy acordou e ela viu o Billy, sabe? Tipo, no fim das contas, ele que tava ali por ela. E o desespero do Billy, quando ele entrou no quarto e viu ela jogada no chuveiro, sabe? Assim, cara, eu fiquei desesperada pelo Billy. Assim, sabe? Deu pra sentir o quão apreensivo, com quanto medo ele tava de perder a Daisy. No livro, ele só... O marido da Daisy, ele coloca ela ali no chuveiro, ela acorda no dia seguinte, ele fala que jogou ela no chuveiro, daí ela fica como assim, tipo, termina com ele, né? Mas, cara, não, ali, o fato do Billy ir ajudar ela, encontrar ela e depois contar a verdade pra ela, que o marido dela não tinha feito nada por ela, cara, pra mim isso foi muito, assim, também forte, sabe? Mostrar que o Billy se importava com ela. Inclusive, isso é uma coisa que pra mim é bastante salientado na série, que o Billy e a Daisy, eles se importam muito um com o outro, sabe? No livro, a gente sente que eles se importam um com o outro, mas isso é uma coisa que, como a gente tá lendo as palavras deles ali o tempo todo, a gente não tá vendo, tipo, olhares, né, gestos e coisas assim. E na TV, no audiovisual, a gente tá vendo as trocas de olhares, né, abraços ou carinhos e coisas assim. Então, todo o processo de criação do Aurora deu pra ver que eles tinham uma conexão surreal, assim, sabe? E a Camila já tinha notado isso, né? A forma como eles conversavam. Inclusive, pelo que a série nos mostrou, eles brigaram menos na série, né? Na hora da composição das músicas, do que eles brigaram no livro, né? No livro eles eram mais explosivos, assim. Na série, a história é mais romântica, assim. O romance puxa a música, sabe? E, de qualquer forma, a série nos foi muito mais gráfica com relação ao casal Daisy e Billy, né? Eles se beijam várias vezes e eu fiquei, meu Deus, fanservice. Foram momentos importantes daquilo ali acontecer, sabe? Aquele momento do estacionamento, cara, me pegou muito desprevenida. Aí depois ali do último show deles. Então, assim, esses momentos deles ali, eles cantando juntos no mesmo microfone, sabe? Essas coisas eu ficava, cara, parece que eu tenho 15 anos, eu tô vendo uma fanfic que eu amo ganhar vida. Assim, que, como eu falei, não é o caso, tipo, não achei o livro incrível, mas eu gosto muito da história Daisy e Billy, assim, essa dinâmica entre eles. E, querendo ou não, é muito louco, né? Porque, tipo, a Camila era uma pessoa incrível e que ajudou a banda de inúmeras formas, ela era maravilhosa. Só que você ficava torcendo pro Billy e pra Daisy, velho. É uma coisa muito louca isso, assim. Tipo, e eu não queria que a Camila se desse mal, eu gostava muito dela. Só que mesmo assim, eu não conseguia deixar de torcer pro Billy e pra Daisy. É muito complicado. Assim, tem alguns detalhes que foram colocados no livro que não foram colocados na série. Por exemplo, quando saiu a matéria da Rolling Stone, o Rod, ele tinha uma visão contrária da banda, né? Não mostrou a repercussão entre os membros da banda com relação a Rolling Stone, né? E no livro isso pra mim pareceu uma questão muito grande, né? Eles achando que aquilo lá era desgraça, porque estavam falando mal do outro na matéria, né? E o Rod vendo como na parte de publicidade que ia ser o contrário, que as pessoas iam querer ver eles, né? Tem alguns momentos também que não tem, por exemplo, eles vão pra um bar, né? E
a Daisy e o Billy cantam em cima de um piano e tudo mais. Tipo, essa parte não tem, né, na série. Mas eu entendi que alguns momentos do livro eles tiraram para eles poderem valorizar e aprofundar outros momentos. Então, pra mim, isso fez mais sentido pra trama. Outra coisa que a série não abordou muito é a questão da Daisy It Girl, assim, né? Que foi muito salientado também no livro, que ela era um ícone fashion, assim. Não só fashion, mas ela era quase... Querendo ou não, a Daisy, antes de entrar pro Daisy Jones and the Six, ela era quase uma socialite ali, né? Desse universo ali das bandas e tal. Ela era super conhecida, as pessoas sabiam quem ela era, e ela tinha um estilo muito único. Então, isso não foi, em momento algum, assim, abordado na série. Ela só parece que ganhou holofotes no momento que ela entrou pro Daisy Jones and the Six. Ok, acho que foi uma opção, assim, da série por, né, não trazer ela tão groupie, assim. Pelo contrário, eles trouxeram ela sendo abusada, né, quando ela, entre muitas aspas, era groupie, né, na série. E ela era muito novinha, né, e tudo mais. Então, assim... até é mais pesado, né, olhando por esse lado. A gente viu o Billy também um pouco mais explosivo, talvez, na série, assim, a gente vê mais ele moendo as pessoas na porrada. O Billy distribuiu alguns socos ao longo da história. Mas assim, eu gostei. Pra mim, o ponto alto da série é sempre eles no palco cantando, assim. As músicas ficaram sensacionais, de verdade mesmo, assim. A voz deles é incrível, a harmonização das vozes é incrível. Eles têm uma presença de palco muito grande. E o mais legal é que, pra mim, pareceu muito que eu tava vendo uma série documental mesmo, assim, sabe? Tipo, a série trouxe muitos elementos que me remeteram à banda real. E nesse último show de Chicago me pegou, assim. Eu fiquei triste, porque, gente, eu sou muito apegada a bandas, né? E eu fico muito triste com términos de bandas. Isso, cara, isso me destrói. E daí, quando eles optaram por fazer o último episódio, uma narração, né, do último dia da banda, né, separado por horas, né, tal horário, aconteceu tal coisa, né. Esse episódio me pegou, assim, foi apertando o coração, assim. E foi chegando no final do show, eu ficava, cara, é o último, eles nunca mais vão subir no palco juntos, sabe? E isso foi me deixando muito triste, assim. Uma coisa que eu falei no vídeo sem spoilers, mas que eu não tinha mencionado aqui ainda, é que eu gostei muito da valorização da Simone. Pra mim, ela é uma personagem muito legal, eu gosto muito, muito, muito dela. Então eu fiquei muito feliz que eles trouxeram bastante dela, da vida pessoal dela, da trajetória dela, porque isso quase não aparece, né? A Simone, no livro, ela aparece pra falar da Daisy. Então, muito bacana ver as ambições dela, a família dela, eu fiquei muito feliz. O Ted acabou que ele não morreu naquele primeiro ataque cardíaco ali que ele teve, né? Ele continuou vivo por mais um tempo. Então também achei importante pra história isso ter acontecido. Como eu já falei, eu gostei das mudanças que foram feitas. Pra mim isso valorizou muito a história. Tanto é que, como eu já falei várias vezes, eu não gostei tanto assim do livro, mas eu adorei a série. Adorei mesmo, assim, é uma série que eu com certeza indico, porque me diverti assistindo, gostei dos personagens, achei muito legal. No final a gente tem aquele finalzinho agridoce ali, né? A Karen, por exemplo, falando que falou pro Graham o que ele precisava ouvir, mas que ela não estava sendo sincera com ele, ou seja, sim, ela amava o Graham, mas ela falou pra ele o que ele precisava ouvir. Às vezes a vida é isso, né? Assim como o Billy, ele precisava ficar com a Camila, e ele não deixou de amar a Daisy por isso, né? E achei legal que eles mantiveram a carta, né, da Camila, só que em vez de carta foi no formato, né, de vídeo, a Camila falando pra Daisy e pro Billy se reencontrarem. E pra mim o mais legal foi que eles mostraram esse momento do reencontro, porque isso fica muito na nossa cabeça, assim, de cara, como será que isso aconteceu? Será que o Billy realmente foi atrás dela, né, quando a gente leu o livro? Cara, foi muito legal mostrando que ele foi bater na porta dela, sabe? Então, assim, nos dá a entender que o Billy e a Daisy, cara, eles vão reescrever a história deles a partir daquele momento, sabe? Porque quando eles se encontraram, quando eles eram mais jovens, 20 anos antes, né? Porque a série, na verdade, se passa em 97, né? Não é que nem no livro, que passa muito mais tempo, né? Do fim da banda até a biografia. Mas, assim, ali é 20 anos, né? Que tem a diferença. Então, quando eles se encontraram, quando eles eram jovens, eles não sabiam lidar com a emoção deles, com as diferenças deles. Mas, mesmo assim, eles eram muito iguais, né? Isso é uma coisa que é muito salientado. Aquela cena da praia é perfeita, cara, quando eles falam, assim, sobre serem iguais e tudo mais. Então, eles tinham esse amor muito forte um pelo outro, mas eles não sabiam lidar com isso. E agora, eles maduros, né, depois de tanto tempo e tudo mais, eles se reencontrando, nos dá a entender que eles vão reescrever a história deles, né? Quem sabe eles vão voltar a escrever músicas juntos, né? E ficar juntos mesmo, romanticamente falando, pela cara deles ali, o sorriso que eles deram um pro outro. É o que a série nos passa, assim. E eu, na fanfic da minha cabeça, já criei que eles vão
ficar juntos e vão ficar juntos pro resto da vida, muito felizes, e é isso aí, entendeu? Outra coisa que eu gostei muito da série é que a Daisy não virou, tipo, uma coach uma coach e escritora e sei lá mais o que. Ela continuou escrevendo música, então eu acho que isso faz mais sentido, assim, sabe? Inclusive, no livro isso me incomodou um pouco que praticamente todos os membros da banda pararam de fazer música, assim, né? Tipo, o Billy continuou escrevendo e a Karen continuou tocando em banda. Mas, assim, os outros, a maioria, tipo, meio que né, pararam com essa vida, então pra mim fez mais sentido, assim, o final da série, assim, que eles ficaram um pouco mais envolvidos, assim, com essa questão de música e tudo mais. Mas, enfim, gente, pra mim Daisy Jones and the Six foi uma jornada muito legal, assim, foi uma turnê que eu amei acompanhar. Pra mim, esse foi um exemplo muito claro de como o audiovisual pode, sim, valorizar uma obra literária. Vocês sabem que eu sou a maior defensora de literatura e que eu sou daquele time velha guarda de que sempre acho que o livro é melhor, mas nem sempre, né? Sempre, mas nem sempre, porque sim, existem situações onde a adaptação ela se torna melhor que o livro, e assim, com todo respeito aos fãs de Daisy Jones and the Six livro, mas na minha opinião a série é melhor do que o livro. Eu gostei muito de como a adaptação foi feita, foi assim, tem as suas questões, ela também tem momentos que não são aprofundados, que poderiam ser melhores, por exemplo, um momento que eles brigam, tipo, separa a banda, e assim, por que, né, que aconteceu cada detalhe, né, de cada membro e tudo mais. Então, assim, poderia ter tido uma profundidade um pouco maior em alguns momentos, mas a série já é bem mais aprofundada do que é o livro. Enfim, temos algumas outras obras também, que o audiovisual é melhor do que o livro, mas, enfim, eu fiquei muito feliz com a obra Daisy Jones and the Six, do Prime Video, e, gente, se rolar uma turnê da banda Daisy Jones and the Six, eu super iria, porque eu adorei as músicas e eles têm uma química muito grande no palco, eu super iria assistir um show deles. Enfim, gente, comentem embaixo o que vocês acharam de Daisy Jones and the Six, se vocês gostaram da adaptação, se vocês ainda preferem o livro, o que vocês acharam, e é isso aí, um beijo pra vocês e até a próxima.